Esse é o canal Matemática no Ar e eu te ajudo a entender a matemática para resolver as questões do concurso com sabedoria. Esse vídeo trata de razão e proporção, dois conceitos muito presentes em provas da VUNESP. Para exemplificar, eu trago duas questões da VUNESP, é claro, de concursos da Prefeitura de Araçatuba. Você já pintou a tua casa? Você já leu o que traz as informações da lata de tinta? Em geral, é uma situação em que é necessário diluir a tinta. E o que acontece se o fabricante falar, para esse tanto de tinta você precisa colocar esse tanto de água? Você exagerar na água, tua tinta vai ficar mais diluída. É o que o fabricante espera? Não. Você já deu remédio para criança? Crianças bem pequenas? O que diz a bula? 5 gotas para cada quilograma da criança. O que acontece se você não seguir essa regra estabelecida pelo fabricante, né? Você possivelmente vai dar uma dose a mais ou a menos do que a dose necessária. Então, a razão é isso. A gente determina como que deve ser a diluição de um produto, né? Então, no caso aqui, eu citei tinta e remédio. Agora, é importante a ordem dos produtos utilizados. Por exemplo, é uma colher de tinta para 1 litro de água. Agora, eu posso inverter? Posso usar uma colher de água para 1 litro de tinta? O resultado não vai ser o mesmo. Então, quando se trata de razão e proporção, a ordem é extremamente importante. Quando nós falamos de razão, nós estamos falando de dois números que aqui nós vamos chamar de A e B. A razão de A para B, então pode ser água para tinta. A razão de água para tinta, nós escrevemos assim, A para B. E vamos ler A para B. Às vezes aparece uma outra notação, aparece o A, 2 pontos e o B. É A para B. Estamos falando do produto A primeiro e depois do produto B. É totalmente diferente da razão de B para A. Exceto se os dois tiverem a mesma quantidade, né? Daí vai dar a mesma. Mas se não fosse quantidades diferentes, esqueça. Vai dar resultados diferentes. Então, razão de B para A, nós vamos escrever como B para A. E 5 para 1 quer dizer o quê? Então, vamos pensar, são 5 partes de tinta para uma parte de água. Pode estar bem assim no rótulo da lata. 5 partes de tinta para uma parte de água. Mas, gente, 5 partes de tinta, 5 copos de tinta, é pouco para o tanto que eu tenho que pintar. Então, eu preciso aumentar esta quantidade. Você pode aumentar esta quantidade. Basta que você multiplique pelo mesmo número, diferente de zero, é claro, o numerador, que aqui nós vamos chamar de antecedente, e depois o denominador, que aqui nós chamamos de consequente. Eu não vou ficar falando muito desses termos, porque eles não vão... não acredito muito que a banca vai cobrar esses termos, tá? Mas estou falando do número de cima e o número de baixo. Você multiplica por 2, por 3, tanto faz, o número de cima e o número de baixo, que você encontra uma outra razão. Então, 5 para 1 também pode ser 10 para 2. Eu cheguei à conclusão que 5 litros de tinta era muito pouco. Então, eu vou usar 10 litros de tinta. Mas se eu vou usar 10 litros de tinta, eu preciso de 2 litros de água. Então, eu multipliquei por 2 a tinta, eu multiplico por 2 a água, tá? E poderia multiplicar por qualquer outro número, desde que diferente de zero. Então, eu multipliquei por 10. Né? Peguei 5 vezes 10, 50. E 1 vezes 10, 10. Ok? Agora, quando a gente faz isso e nós encontramos outras razões, nós estamos trabalhando com um outro conceito, que é o conceito de proporção. E eu vou definir proporção de uma maneira muito simples. É a igualdade de duas razões. Então, com isso, grave razão, estude razão. Mas da proporção, você vai precisar saber de uma propriedade muito importante. Qual propriedade?
né? Uma propriedade que está relacionada à igualdade de duas razões. Então, sempre que você tiver uma razão igual a outra razão, aplique essa propriedade. E o que diz a propriedade? Quando você tem uma igualdade de razões, veja que eu copiei do exemplo acima, né? Quando você tem uma igualdade, você tem uma proporção, ótimo. Agora, repare o que acontece quando você multiplica cruzado, como as pessoas dizem. 2 vezes 50, quanto dá isso? 100. Agora, pegue os outros dois números que estão ali e multiplique. 10 vezes 10 também vai dar 100. Isso é válido em todas as proporções. Então, retomando, o que é o segredo da razão? A ordem. Se eu quiser encontrar outra razão, multiplico por qualquer número diferente de zero. O número que está em cima, o número que está embaixo, ok? Proporção, igualdade de razões. E qual é a propriedade super importante que vai cair na tua prova e você vai precisar? O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Traduzindo, multiplique quem está em cima ou quem está embaixo dá outra razão. Vai dar sempre o mesmo resultado e a gente vai ver uma questão em que essa propriedade vai ser a saída para a resolução. Vamos ver as duas questões da VUNESP? Uma bem simples, que é do concurso de telefonista da VUNESP, e a outra, assistente administrativo, né? Vamos lá. Primeira questão. Para a realização de um serviço, foram utilizados dois tipos de fio elétrico, um de cor azul e outro de cor vermelha. A razão, veja, o próprio enunciado fala o que é a razão do número de metros de fio na cor azul para o número de metros de fio na cor vermelha foi 4:9. Então, 4 metros de fio azul para 9 vermelho. Se nesse serviço foram utilizados 16 metros de fio azul, então o número total de metros utilizados dos dois fios juntos. Primeiro eu vou descobrir o vermelho, depois eu volto aqui e tento entender esse enunciado com tudo. Mas o que eu sei? Que azul para vermelho é 4:9. Bom, mas eu sei que teve uma mudança que foram utilizados 16. Então, isso aqui vai ser igual a 16 para... Eu não sei. Repare que eu já marquei que eu multipliquei por 4 e não foi isso que aconteceu. 4 vezes 4 dá 16. Mas e a parte de baixo? O que acontece ali onde tem aquele ponto de interrogação? Que número que eu vou colocar ali? Bom, se eu multipliquei em cima por 4, multiplica embaixo por 4. Então, vai ser 9 vezes 4, então ali é 36. O que significa esse 36? A quantidade de fio da cor vermelha. Então, foram utilizados 16 azul e 36 vermelho. De onde veio 36? 9 vezes 4. Bom, essa é a minha conclusão. 16 metros o fio azul e 36 o fio vermelho. Concluí isso, agora eu vou lá no enunciado e você vai ver que não é isso. O que o enunciado pede? O número total de metros utilizados. Bom, agora isso é fácil. Total, eu usei 16 do azul, 36 do vermelho, é só somar os dois. 16 mais 36, resposta 52. Ok? Vamos para a segunda. Para utilizar determinado tipo de desinfetante, é necessário diluir em água, formando uma mistura na seguinte proporção. Olha a palavra mágica, proporção. 120 ml de desinfetante para 1,5 litro de água. Então, 120 ml e eu misturo com 1,5 litro de água. Nessas condições, com 400 ml de desinfetante, a quantidade de litros de mistura, não é nem litros de água, tá? Que poderá ser feita, mas primeiro eu preciso descobrir a água. O que eu sei? Que 120 ml para 1,5 litro de água. É essa a razão dada no enunciado. Eu vou utilizar tudo em ml para facilitar a minha vida. Tudo em ml. No final, eu te falo como é que converte, só retoma essa conversão, tá? Então, eu tenho 120 ml para 1.500 ml. Mas o enunciado diz que nós vamos usar 400. Então, 400.
Mas aí a minha pergunta mágica, por quanto que eu multipliquei? Eu não sei. De 120 para 400, não é 2, não é 3, é um pouco mais, é 4, não é 4. Lembre-se, você tem mais ou menos 5 minutos por questão. Não posso ficar perdendo tempo tentando descobrir que número que eu multipliquei. Mas eu sei que existe uma propriedade muito importante. Então, vamos usar a propriedade. O que eu vou fazer? No lugar do número que está faltando, eu coloco o x. E o que nós sabemos? Que podemos multiplicar 120 por x, que o resultado vai ser igual a 1.500 vezes 400. Então, usando a propriedade, 120x é igual a 400 vezes 1.500. Agora, eu não vou fazer essa conta nesse momento, porque a gente pode tentar simplificar. Eu vou dividir tudo por 120. Se eu divido tudo por 120, fica assim. Ou às vezes as pessoas dizem, passa o 120 para o outro lado dividindo. Ok. Agora eu posso multiplicar, posso simplificar. Como é que eu simplifico? Posso dividir 400 por 10 e divido 120 por 10. Já ficou um número um pouco menor. Mas eu aqui não ia tentar simplificar, eu ia multiplicar mesmo. 400 por 1.500. E o resultado eu divido por 120. Eu acho que quando a gente já enxerga uma simplificação imediata, vale a pena. Mas se eu for ficar tentando simplificar, faça a conta. Que é certeza que dá certo. 400 vezes 1.500 e divido por 120. Ótimo, chega ao número mágico de 5.000 ml, 5.000 mililitros. Então, eu vou usar 400 ml de desinfetante e 5.000 de água. Vamos ler o enunciado de novo? Nessas condições, com 400 mililitros de desinfetante, a quantidade de litros de mistura. Ele não quer saber a água, quer saber o total do produto. 400 de desinfetante com 5.000 de água, 5.400. Tudo bem, mas não temos essa resposta. Por que não temos? Porque nós encontramos em mililitros. E nós precisamos encontrar a resposta em litros. Então, tá aí a minha explicação, né? Ou seja, eu vou ter 5.400 mililitros, eu preciso converter. E como que eu faço essa conversão? Assim. Essas são as principais unidades de medida de capacidade. Nós não usamos todas, tá? Nós usamos mais o litro e o mililitro, são as mais comuns. O litro está bem no centro e o mililitro à última direita. Mas eu coloquei todas. E como que eu converto? Se você tem uma medida que está em litro e você quer converter para qualquer unidade que está à sua direita, a cada uma multiplique por 10. Então, se eu quiser passar de litro para decilitro, assim, eu multiplico por 10. De decilitro para centilitro, multiplico por 10. E de centilitro para mililitro, eu multiplico por 10. Então, a cada unidade, eu vou sempre multiplicar por 10. Então, se eu tenho litro e quero para mililitro, vou multiplicando por 10, por 10, por 10. Mas aqui até o que nós queremos é o contrário, né? Nós estamos em mililitros e nós precisamos passar para litros. A cada unidade, como nós estamos vindo para a esquerda, nós dividimos por 10. Então, nós vamos dividir por 10 uma vez, dividimos por 10 de novo e dividimos por 10. Então, é 5.400 divididos por 10, por 10, por 10. Por isso, a resposta vai ser 5,4 litros. Bons estudos para você.